Há algumas semanas atrás eu fiz um vídeo falando sobre alguns carros que possivelmente ficaram baratos no mercado de usados e se tornarão futuras lasanhas. Vocês gostaram muito, então na lista de hoje eu separei carros que já são lasanhas baratas, bem interessantes, que particularmente eu gosto muito. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com, mas antes de começar o vídeo vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like, se puder também compartilhe o vídeo. Dessa forma você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 50 mil inscritos. Então bora para o vídeo. Para abrir a lista eu separei um carro para o último nível de lasanheiro, que é o Ford Edge. Quem conhece esse carro sabe que ele tem zero defeitos, é gigantesco, luxuoso, muito bem equipado e tem um motorzão V6. O Edge, embora use a plataforma do Fusion, ele sempre foi um carro um pouco mais à frente em alguns quesitos. Esse modelo já com facelift tem muitos equipamentos e tecnologias que não eram disponíveis no Fusion da mesma época. Essas tecnologias vieram ser adotadas no Fusion da nova geração em 2013. Então dá para perceber que é um carro muito bem pensado e construído. Mesmo nos dias atuais, ele passa como se fosse um carro moderno, com poucos anos de uso. Isso vale para o design, quanto para o interior e pela tecnologia embarcada. O Edge tem duas versões, a SL e a Limited. A versão mais interessante é a Limited, que adiciona um belíssimo teto solar, as rodas cromadas, que na verdade são calotas, e outros equipamentos. A motorização é a mesma em ambas as versões. O Edge é equipado com um belo motor raiz, um 3.5 V6, o Duratec. Ele usa a corrente de comando, o que acaba diminuindo a manutenção ao passar do tempo. Esse motor rende 284 cavalos a 6.500 RPM e 34,5 kg de torque a 4.000 RPM. Seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas, o 6F50. Ele faz 0 a 100 km por hora em 9 segundos e a sua velocidade máxima é de 180 km por hora, limitada eletronicamente. Ele tem dois tipos de tração, a FWD ou a AWD. Eu iria com a FWD, pois o AWD do Edge merece muita atenção e cuidado redobrado pelos problemas que ele pode apresentar. O consumo não tem como exigir ser bom, mas acredite se quiser, se sai melhor do que alguns SUVs V6 de uma categoria abaixo. Ele faz na cidade 6,9 km por litro e 9,4 km por litro na estrada. Um Edge 2012 se encontra na faixa entre 60 e 70 mil reais. Hoje em dia esse preço é muito bom pelo carro que você vai levar, mas o custo para manter um é muito alto. Consumo, revisão, pneu, suspensão é bem caro e puxado, então considere isso se você está pensando em comprar um Edge. Para mim, o Toyota com melhor custo-benefício atualmente é o Camry de 7ª geração. Ele consegue ser mais barato que o próprio Corolla, embora seja muito melhor. Essa geração, apesar de não ser muito conhecida, mantém muitas das características do modelo anterior, como a mecânica, que é a mesma, e também a robustez mecânica, o espaço interno e desempenho. Esse modelo passou a ser muito mais equipado e tecnológico, tendo itens que nenhum outro carro na categoria tinha, mas também continuava devendo alguns equipamentos simples para um carro desse porte, como teto solar. Segundo a Toyota, ela não colocou o teto solar, pois o público desse carro possivelmente iria blindar. Ele tem apenas uma versão, a XLE, é tudo de série sem nenhum opcional. O Camry é equipado com um belo motor 2GR FE 3.5 V6, esse motor é usado por alguns Lexus também daquela época. Esse motor tem dual VVTi e gera 277 cavalos a 6.200 RPM e 35,3 kg de torque a 4.700 RPM. Seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas. Ele faz 0 a 100 km por hora em 7,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 225 km por hora. O Camry sempre se destacou pela sua potência e é o sedã grande mais potente de sua época. O seu consumo é de 7,5 km por litro na cidade e 10,2 km por litro na estrada. Um Toyota Camry tem preço médio entre 60 e 80 mil reais, depende da pressa que o dono está para vender esse carro, pois apesar de ser um Toyota, ele não vende bem e muito menos fácil. Há um mês atrás eu vi vários anúncios por 65 mil reais, hoje já está na média dos 70 mil reais, e não é porque o carro valorizou, é porque tem uma variação muito grande mesmo, dependendo de quem está anunciando.
Talvez uma boa alternativa para quem está pensando em comprar um Corolla ou RAV4. O interessante é que mesmo esse carro tendo um custo muito alto, ele tem a confiabilidade mecânica de um Toyota, então você não vai ter gastos muito altos com problemas. O Volvo XC60 é um carro premium de uma marca premium, tem muito luxo e se destaca na segurança. Hoje em dia dá para encontrar esse carro por menos de 60 mil reais. Para quem conhece um pouco mais da XC60, sabe que ele tem dois modelos, o mais convencional é o T5. O problema é o seu câmbio especificamente, que é o famigerado Power Shift. Mas o modelo T6 é bem mais confiável, passa a ter um motor 6 cilindros e um câmbio convencional. Por ser um Volvo, não espere nada menos do que muito conforto, tecnologia e principalmente segurança, considerando a época do carro. E até mesmo hoje em dia ele ainda é muito atual. Ele tem duas versões, a Top e a R-Design, que tem mais mudanças no visual e na suspensão. Para quem busca o melhor custo-benefício, a versão Top é mais interessante. A XC60 usa o motor 3.0 que tem 6 cilindros em linha e a turbo. Com isso gera 304 cavalos a 5.600 RPM. Ele tem 44,9 kg de torque a 2.100 RPM. Seu câmbio é um Y-Zin de 6 marchas. Ele chega de 0 a 100 km por hora em 7,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora. O seu desempenho é muito bom, acima da média de alguns carros convencionais. O seu consumo é bem puxado, mas considere que é um carro premium e com mais de 300 cavalos. Na cidade espere um consumo de 5,9 km por litro, já na estrada uma média de 7,7 km por litro. Não é um carro para quem busca economia. A manutenção é sim bem cara, mas é um carro confiável se estiver em bom estado de conservação. Talvez seja difícil achar um em bom estado, mas nunca pegue uma unidade que não esteja boa. O primeiro modelo do XC60 T6 de 2010 tem preço entre 50 e 60 mil reais. É um preço bem tentador por tudo que o carro oferece, e dependendo vale a pena. Você já pensou em ter um Jeep Compass na faixa dos 60 mil reais? Muitas pessoas podem achar que isso é impossível, pois não conhecem o primeiro modelo dele. A primeira geração dele chegou aqui no Brasil em 2012. Talvez por falta de marketing, esse carro não fez sucesso, tanto que até hoje é desconhecida essa geração. Infelizmente, essa geração não tinha opção de motor a diesel. Ele só tem uma versão, a Sport, que entrega tudo de série. Assim como o Volvo, ele tem muitos equipamentos de segurança, e é uma lista muito grande. Ele consegue ter mais equipamentos de segurança do que de conforto. Não espere muita tecnologia não. Na verdade ele deve um pouco em relação a equipamentos e tecnologias. É um carro que sim hoje está ultrapassado. O seu motor é um 2.0 que gera 156 cavalos a 6.300 RPM e 19,4 kg de torque a 5.100 RPM. O seu câmbio é um CVT que simula 6 marchas. Com isso ele chega de 0 a 100 km por hora em 12,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 178 km por hora. Não tem um desempenho tão bom, pois é um carro que pesa quase 1.500 kg e não tem tanta potência. E o consumo também é ruim, mesmo considerando o porte do carro. Ele faz 7,6 km por litro na cidade e 8,9 km por litro na estrada. Esse carro merecia um motor a diesel, mas também custaria bem mais hoje em dia no mercado de usados. Atualmente esse carro custa entre 50 e 60 mil reais. Para quem está buscando um crossover, mas não quer um compacto, vale a pena considerar o Compass. Outro crossover que hoje em dia virou uma lasanha é o Volkswagen Tiguan de primeira geração. Consegue ter um refinamento e ser mais atual que o Compass em várias características. Eu indico os modelos a partir de 2012, pois ele já é mais bonito e tem algumas coisas mais legais. Ele tem apenas uma versão, mas o que pode variar são os equipamentos opcionais que essa versão poderia ser equipado. Esse carro chegou tão bem equipado que já tinha o Park Assist, sistema que se foi popularizar anos depois. Mas apesar de ser um carro muito bom, muito bem refinado e até moderno para os dias atuais, ele peca em apenas dois detalhes. O primeiro é o espaço interno. Não só comparado com o Jetta, mas com outros concorrentes da categoria, ele decepciona. É um carro um pouco mais apertado atrás, porém consegue levar até 4 passageiros com conforto.
Outro detalhe que pode ser positivo ou negativo para algumas pessoas é a sua mecânica, que é a mesma do Jetta TSI, porém com alguma diferença. Por aqui temos um câmbio diferente. No Jetta é um DSG de 6 marchas, um câmbio com dupla embreagem que é melhor que o Aisin de 6 marchas desse Tiguan. Mas para mim isso é uma vantagem, pois o câmbio Aisin pode não ter o funcionamento do DSG, mas é mais confiável. O seu motor é o EA888, que é mais conhecido como TSI, é um 2.0 turbo com injeção direta que gera 200 cavalos a 5.100 RPM e 28,5 kg de torque a 1.800 RPM. Com toda essa mecânica, o Tiguan faz de 0 a 100 km por hora em 8,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 207 km por hora. É um crossover que pesa pouco mais de 1.500 kg, considerando isso, é um carro que tem um desempenho muito bom e ele até surpreende, mas não podemos falar o mesmo do seu consumo. Para um carro que adota o downsize, poderia ser um pouco melhor. Na cidade ele faz uma média de 6,8 km por litro, já na estrada essa média passa para 9 km por litro. O custo de manutenção do Tiguan é sim bem alto, mas considerando o porte ele fica na média da categoria. Um Tiguan 2012, que já é um modelo que adota o facelift, tem preço médio de R$ 65 mil, no máximo uns R$ 70 mil. O modelo mais antigo você acha a partir de R$ 40 mil e também é uma baita opção. Para fechar a lista, eu separei o Volkswagen Passat. Ele é muito refinado, exclusivo e tem preço de Jetta TSI. Para quem prefere um sedã, ele até se torna uma opção mais interessante que o Tiguan, até porque é um carro bem mais refinado e superior. O Passat é um carro superior em quase tudo em relação ao Jetta. Temos mais equipamentos, tecnologias, espaço interno e potência. Ele também tem um custo de manutenção muito alto, talvez o mais caro entre todos os concorrentes. Mas vale a pena ter um custo mais alto para ter um carro super refinado. Estamos falando de um carro que está entre os sedãs mais equipados dessa época. O contra é que muitos dos equipamentos eram opcionais na época, então tem que procurar mais para achar os modelos com opcionais como teto solar, multimídia com GPS e até o ACC. O seu motor já é bem conhecido, ele é um TSI, só que por aqui é um 2.0, o mesmo usado pelo Jetta e o Tiguan anteriormente. Aqui ele tem mais potência, ele tem 211 cavalos a 5.300 RPM e 28,5 kg de torque a 1.700 RPM. Seu câmbio é o DQ250, esse câmbio é da família DS6, ele tem 6 marchas. Ele é de dupla embreagem, banhada a óleo e é um excelente câmbio, rápido e muito funcional. Com isso o Passat chega de 0 a 100 km por hora em 7,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora. O seu desempenho é muito bom, ele foi um dos primeiros carros da sua categoria a adotar o downsize. Entre os motores 4 cilindros, ele é um dos sedãs médios mais potentes de sua categoria. Por ser um motor turbo com injeção direta, além de ter um bom câmbio, o seu consumo é bom considerando a sua categoria. Ele faz uma média dentro da cidade de 9,1 km por litro e 12,1 km por litro na estrada. Ele acaba tendo um consumo melhor que o Tiguan, por exemplo, que acaba usando a mesma mecânica, é por ele ter tração dianteira. O Tiguan tem tração permanente nas 4 rodas, o que faz ele ser um pouco mais gastão, então é por isso dessa diferença. O seu custo de manutenção é assim também bem alto, mas diferente do que acaba acontecendo com outros sedãs grandes, ele tem uma maior facilidade para achar peças, tanto peças mecânicas ou de acabamento. Ele compartilha com diversos outros Volkswagen, o que no geral acaba barateando um pouco mais. Isso é uma vantagem de ter um Volkswagen. Apesar de muitas pessoas reclamarem que ela compartilha diversas peças de acabamento com diversos carros, e até peças mecânicas, isso acaba sendo uma vantagem no mercado de usados para quem quer comprar um carro mais antigo. Um Passat 2011 se encontra entre 50 e 70 mil reais e vale muito a pena, é um dos sedãs grandes que eu mais gosto. Bom, esse foi o vídeo, deixe nos comentários quais desses carros você levaria para casa e se você teria coragem de encarar essas lasanhas. É lógico que esses carros custam 50, 60, 70 mil reais, mas o custo de manutenção vai continuar sendo de um carro de 150, 200 mil reais. Então é bem interessante você considerar isso se você está pensando em comprar um desses modelos. Forte abraço, valeu e fui!